Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre uma regra de ética dentro do show business que nem todas as pessoas conhecem, mas que os mais antigos com certeza conhecem e que você precisa com certeza conhecer para você poder estar melhor aí no meio, beleza? É uma coisa que não está em livro nenhum, ninguém fala muito sobre, mas é algo que está invisível e que a gente vai agora botar luz, né? Agora a gente vai botar luz sobre isso para que se torne invisível e de repente você que não tem noção disso vai acabar descobrindo e vai conseguir, né, caminhar melhor nesse meio, beleza? Antes da gente começar, você se inscreve no canal para que a gente possa chegar logo aos 3.000 inscritos, beleza? A meta é chegar a 10, estamos aí, né? Cada dia chega uma pessoa nova, 2 pessoas novas, com muita tranquilidade, né? Eu falo assim, essa meta, né, 10.000, mas cara, eu tô muito feliz de ter vocês aqui, né? Então, porra, vamos juntos, beleza? Se fizer sentido para você, você divulga. Se não fizer sentido para você, para por aqui, né? Não tá tudo certo, sem ressentimentos, beleza? Rapaziada, esse é um assunto aqui, cara, que é interessante falar porque, sendo bem sincero, eu nunca vi ninguém do show business falando sobre isso e não é querendo puxar a sardinha pro meu lado não, tá? Sendo muito sincero, eu nunca vi ninguém falando e é uma regra muito sublime, tá? Eu não vou ficar fazendo aqui, como eu sempre falo, né? Eu gosto de ir direto ao assunto. A regra é simples. A regra é: você conversa e negocia com quem está no mesmo patamar que você, quem está na mesma função que você. Como assim? Artista fala com artista, empresário fala com empresário, beleza? Essa é uma regra invisível e que as pessoas, quando quebram essa regra, surgem dezenas de problemas e eu conheço várias pessoas, tá, que não sabem porque algumas pessoas não gostam dela, tá? E muitas das vezes elas não sabem porque elas não dominam essa regra, que é uma regra fundamental. E eu vou explicar aqui o porquê dessa regra, tá? Então, por exemplo, né, eu sou empresário de artistas e eu tenho ali o meu artista. E aí tem um colega de profissão que é empresário assim tanto quanto eu, beleza? Esse empresário, se ele quiser fazer qualquer coisa com o artista, ele tem a obrigação de falar comigo e não com o artista direto. Pô, mas Rodrigo, mas por que isso? Porque... não sei porquê, é assim, tá? Não sei exatamente porquê. Entendo que o motivo seja pela hierarquia, entende? Então, vocês sabem que eu sempre gosto de trazer aqui comparações com o mundo do futebol, tá? Então, isso acontece direto no futebol e é um problema quando acontece. Quando, por exemplo, um técnico, né, vamos supor, o técnico do Flamengo, né, ele quer um jogador do Cruzeiro. E aí ele vai e faz contato direto com o jogador do Cruzeiro, liga para o jogador do Cruzeiro, né, sem falar com o técnico do Cruzeiro. Isso soa muito mal, isso dá merda, repercute de maneira negativa, né? Por quê? Porque, cara, técnico fala com técnico, né? O Ancelotti queria informações sobre o Léo Pereira do Flamengo. O que ele fez? Ele fez contato com o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, né? O jogador fala com o jogador, o técnico fala com o técnico, o presidente fala com o presidente, o empresário fala com o empresário, o artista fala com o artista. Quando que empresário fala com o artista? Quando eles estão em viés de fechar, né? Então, claro, quando vou fechar com um artista, esse artista não tem empresário e aí a gente conversa, aí beleza. Agora, esse artista tem empresário? Pô, se eu vou, por exemplo, eu vejo um artista que tem empresário e eu quero trabalhar com esse artista, eu não posso ir lá e assediar o artista, sabe? Se eu faço isso, isso não é ilegal, tá? Deixando bem claro aqui, tá, rapaziada? Existe uma diferença clara entre o que é ilegal e o que é imoral, né? Eu sempre dou esse exemplo, até quando eu tô dando aula pra garotada sobre catequese, eu falo, olha, você botar o pé na frente de um idoso para ele tropeçar, se ele tropeçar e não se machucar, não é um crime, mas é escroto, tá ligado? É babaca, é imoral, né? Não é ilegal, não é porque não tá na lei que não quer dizer que é algo errado, né? Mas mesmo que não esteja na lei, continua sendo muito errado. Então, um empresário ir falar com um artista, enquanto esse artista tem um empresário, não é ilegal, mas é muito imoral. E os empresários que fazem isso, e os artistas que fazem isso, eles ficam conhecidos no meio por serem... como é que eu posso falar isso de uma maneira mais branda? Eu não vou falar de maneira branda, não. Ficam conhecidos por serem puta, entendeu? Por serem puta mesmo, entendeu? É puta, né? Você vai lá, conversa, leva, entendeu? Então... o empresário, quando quer trabalhar com um artista, a melhor maneira que ele tem é ir no empresário. Porque um empresário com outro empresário podem arrumar uma solução de repente trabalharem juntos e somarem forças, né? Hoje os artistas não têm só um empresário.
Eles têm 3, 4, 5, né? Um empresário só para shows, um empresário só para a parte de digital, um empresário só para a parte de branding e marketing, né? E tem como as pessoas do backstage colaborarem. E quando você passa por cima de quem tá ali e vai direto no cara, todo mundo fica sabendo que você é um imoral. E o que acontece é que, cara, mais cedo ou mais tarde, você vai, né, deixando essas histórias mal contadas no mercado. E não só não é legal por uma questão da galera te conhecer, tá? Fora-se do que a galera te conhece também. É mais porque, cara, é escroto mesmo, entendeu? É escroto, né? É escroto, E assim, se você fez isso se um empresário faz isso com um artista, a chance é que algum dia algum empresário vai fazer com ele, entendeu? Porque a vida é assim, né? A gente faz uma besteira aqui e se a gente não corrige, a besteira volta na gente. Então, e um artista falar com um artista também, né? O artista quer... Então, assim, existem várias situações, por exemplo, eu trabalho com um artista e o artista quer fazer um feat com o cara, né? Eu quero fazer um feat com ele. Tem 2 caminhos. Ele pode falar comigo e aí eu vou no empresário do artista, falo com ele, esse empresário fala com o artista, devolve para o empresário, que devolve para mim, eu devolvo para o artista, e aí sim, quando tudo tá ok, a gente conecta eles. Esse é um caminho. O outro caminho é o artista fala com o artista, aí eles se alinham, dão ok, né? Pô, quero fazer o feat. Agora eles passam para os empresários conversar. Os empresários vão conversar sobre a porcentagem, sobre qual o valor, quem vai ficar com o autoral, quem é compositor, quando é o lançamento, qual é a data, né? Deixa toda essa parte para os empresários ir alinhando e os artistas dão ok sobre fazer o feat e também constroem a música juntos, né? Então, essa é uma regra de ética, né? Existe ética no show business, apesar de no Brasil, né? Infelizmente, o nosso mercado é muito antiético, né? Muito antiético. Eu já passei por várias situações desse sentido, né? De empresários irem falar com os meus artistas. Várias vezes já aconteceu. Mas eu não perco a esperança de que um dia a gente consiga organizar isso, né? E olha, existem várias situações onde quando uma pessoa faz isso, os outros, né, ficam até resolvem, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Um empresário, não que ele queira trabalhar com artista, tá? Vamos dar um outro exemplo agora. Um empresário de uma marca, ele quer fazer uma publicidade com o meu artista. Aí, ao invés dele vir falar comigo, ele vai direto no meu artista. Aí, sabe o que acontece às vezes? Isso não aconteceu comigo, mas eu conheço histórias assim. O empresário vai lá, fala com o artista. Esse empresário, né, do artista se sente deixado de lado, se sente, traído, né? Se sente escanteado. Aí, quando o empresário da marca, né, potencial, vem falar com esse empresário, ele começa a criar milhões de empecilhos e o negócio não sai. E aí, às vezes, o empresário lá da marca fala, eu conversei com o artista, tudo certo, as coisas não aconteceram. As coisas não aconteceram. Porque o cara vai te travar, pô. Porque o cara vai te travar porque ele, pra deixar claro que o poder passa por ele também. Pô, mas Rodrigo, isso é uma questão de ego, isso é uma questão de vaidade. Mas é o que é. É o que é. Eu não tenho capacidade de mudar o mundo, mas eu preciso contar para vocês como que o mundo funciona. E o mundo funciona dessa maneira, principalmente na classe artística. Pode mudar? Com certeza pode mudar, estamos trabalhando para isso. Mas a minha missão aqui com vocês é passar para vocês a realidade dos fatos. E a realidade é essa. Várias pessoas não deixam trabalhos irem para frente porque elas foram deixadas de lado, né? Isso é uma questão, cara, que nem tem só a ver com show business, tá? Aonde você trabalhar, não importa se você trabalha com música ou não, um exemplo que sempre dá merda em empresa, e as pessoas também não sabem, porque isso não é falado, tá? Quando a gente fala essa palavra ética, eu tenho certeza aqui que esse vídeo, na hora do começo do vídeo que eu falei que era uma questão ética, várias pessoas já, ética, o que é ética? As pessoas nem sabem o que é ética, né? Então, não é um assunto que tem sex appeal, né? Mas, de modo geral, em qualquer trabalho que você tenha por aí, existem regras éticas básicas que não são faladas. Uma delas é essa questão da hierarquia. Então, por exemplo, vamos supor que você está aí trabalhando e você tem um chefe, né? Esse chefe é o teu gerente. E esse teu gerente tem um chefe, que é o diretor. Você jamais, né, só em circunstâncias muito absurdas, você deveria ir falar com o chefe do seu chefe. Jamais você deveria fazer isso. Porque quando você faz isso, você está deixando de lado o teu chefe, né? Você está deixando ele de canto. Você está passando por cima da autoridade dele. E o que vai acontecer independente do que o diretor decidir, esse cara que é o teu chefe
vai te prejudicar, tá ligado? Porque ele vai se sentir traído. E de fato, ele foi traído. Claro que aqui eu tô falando de maneira geral, tá? Né? Pô, Rodrigo, o cara fazia maldade comigo, eu tinha que falar pra alguém, porra, aí são outros casos. Mas de modo geral, né, na CNTP, esse cara vai se sentir traído porque, cara, ele é o teu chefe, você é subordinado imediato a ele. Então tudo que um chefe, um líder quer é lealdade, tá ligado? Então quando o subordinado passa por cima da autoridade do seu líder para ir num líder maior, ele quebra a lealdade, ele quebra a hierarquia e a tendência é que ele vai criar um efeito dominó. Porque o chefe dele vai prejudicar ele, mesmo que não prejudique, tá? Mesmo que não prejudique. Vamos supor que nessa situação aqui que a gente está dando, você foi falar com o teu diretor e pulou o teu gerente. Aí vamos supor que esse teu gerente é mandado embora e você assume a posição dele, porque você tinha uma conexão forte lá com o diretor. Sabe o que vai acontecer? Algum funcionário teu, algum subordinado teu vai fazer a mesma coisa que você, vai direto no diretor, porque conhece a tua prática, sabe como tu funciona. Então o teu exemplo é esse. E o exemplo do líder é o que comanda os liderados. Se você é antiético, um líder antiético, os teus subordinados serão antiéticos. Os subordinados, né, os filhos são exemplos do pai. Os frutos não caem longe da árvore, né? E pense lá, use a analogia que você quiser, mas a realidade é essa, o líder dá o exemplo. Então, se você for um líder antiético, todo mundo também vai ser antiético, os teus subordinados não vão ser leais a você e vão puxar o seu tapete na primeira oportunidade, porque você puxou o tapete de alguém. Então, essa é uma regra ética, que você precisa entender, entendeu? Pô, mas Rodrigo, o meu líder é um merda. Pô, beleza, mas ele é o teu líder, pô. Ele é o teu líder. E aí, meu irmão? Ele é um merda, então trabalhe o máximo para ele, seja leal a ele, ajuda ele. Claro, se ele não estiver te mandando fazer algo mal em si, né? Aí beleza, mas de modo geral, a pessoa tem um trato difícil, é meio grossa. Porra, se dedica a ela, trabalha por ela, seja leal a ela, porque você vai ganhar muito nisso, cara. Né? Você vai ganhar muito nisso. E claro, cabe aos líderes saberem liderar, né? Mas também cabe aos liderados saberem serem liderados e, cara, serem leais. Isso vale muito, 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 muito. Beleza? Então essa é uma regra ética que existe dentro do mercado do show business, existe em todos os outros mercados, mas no show business principalmente, tá? Artista fala com artista, empresário fala com empresário. E quando você quebra isso, mas Rodrigo, ele é meu amigo pessoal. É amigo. Uma coisa é a amizade, outra coisa é o trabalho. No ambiente do trabalho, claro que existe amizade, mas precisa haver essa diferenciação, entendeu? Então nesse ambiente, a melhor maneira que você pode tratar o teu amigo é tratar ele com profissionalismo e indo no empresário dele, né? Então, eu sou empresário, mas eu conheço aquele artista há muito tempo, né? Cara, mostre respeito pelo trabalho dele, pela estrutura dele, pela agência dele, pelo escritório dele e vá falar com o empresário. Essa é uma regra que muitas pessoas desconhecem e eu espero que depois desse vídeo vocês conheçam e saibam do que estão fazendo para que vocês não fechem portas por aí. Beleza, rapaziada? Tamo junto, segunda-feira, boa semana. Amanhã tamo de volta com vídeos diários de segunda a sexta, sempre falando sobre show business e mercado da música. Até a próxima, valeu!